Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Acabei de gravar a aula sobre workflow e sobre a ambientação do estúdio. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, você veio ou pelo YouTube direto no meu canal do YouTube, ou você é aluno do curso, né, Construindo o seu Home Studio Profissional. Se você não é aluno, aqui na descrição do vídeo você tem o link onde você pode comprar o curso por R$19,90. Você vai ter aulas de mais de meia hora lá. Cara, as aulas mais pequenas que eu fiz foram 20 minutos. Cara, você vai ter um curso com horas de aula lá por R$19,90. Para você ter um home studio profissional. Saca? E aqui nesse vídeo hoje, ele vai ser um vídeo de um tour pelo meu home studio, onde eu vou usar esse vídeo para ser um complemento do que foi a aula sobre workflow e sobre ambientação do estúdio. Que são duas coisas que as pessoas elas não dão muita atenção, né, quando você tem isso como tua profissão, como você tem isso como teu trabalho. Que o workflow, como a gente sabe, significa fluxo de trabalho, ou a gente pode trazer mais para a nossa realidade, que é trabalhar de forma fluida, né? E a questão da ambientação do estúdio é ambientação do estúdio. É literalmente você chegar, você ter um lugar onde você vai se sentir bem ali, vai ser prazeroso de estar ali. E vamos lá. Então o review do estúdio ele vai começar. Eu vou fazer aqui ó, aqui é a entrada do estúdio. Né? Para quem não sabe, o home studio é dentro da minha casa, alugado, né? Mas enfim, você entra no estúdio e você vai ter esta visão aqui, ó, a mesa, né? Com a cadeira do suíte, que fica o sweet spot, os instrumentos, prateleira, né? Parte, você vai ver mais a parte decorativa, né? A parte estética antes de qualquer coisa. E vamos lá. Eu vou começar então pela mesa, né? Então aqui na minha cadeira eu tenho o meu Mac, que hoje é o cérebro de tudo. É um Mac Pro 2018 com i7 e 16 GB de RAM. Tá rodando tudo que eu preciso. Hoje as downs que eu utilizo é o Reaper, o Ableton Live e o Luna. São os que eu mais utilizo. Também tenho aqui o Mainstage, tem outras coisas que eu eventualmente utilizo, né? Alguns plugins também. E que eu quero começar a utilizar muito, que assim que eu tiver uma condiçãozinha para comprar a licença dele, é o Logic, que é muito boa, a gente sabe que é muito bacana. E aqui como outra parte do estúdio que para mim facilita muito o workflow é ter um monitor secundário, onde eu posso vir aqui no View, por exemplo, View, e ter a gente chama de segunda tela, né? Você pode colocar aqui, você pode deixar tipo a tua timeline em cima, né? Aqui, opa, atravessa para lá. Aí. Você pode deixar, por exemplo, sua timeline aqui em cima e deixar a mix aqui embaixo. Você consegue fazer os dois, né? Eu agora não vou conseguir colocar aqui, mas isso no Luna. No Ableton é só você vir clicar aqui, ó, New Alternative, aqui. Então aqui, desse jeito. Você tem a tua timeline lá em cima e a tua mix aqui embaixo. Fica muito mais fácil de você fazer, porque você está vendo a tua timeline e você está mexendo na mix. Enfim, é um workflow que muda muito. Partindo disso aqui, eu tendo isso aqui, eu tenho minha interface de áudio hoje, interface de áudio, que é uma Audient Evo 8. Ela tem 4 canais de entrada e 4 de saída, 2 saídas de fones, que estão linkadas aos canais de saída, e uma entrada Hi-Z, que é para você ligar o instrumento, que é linkada ao canal 1. Essa interface a gente pode chamar de digital, porque ela não tem controles. Ela tem controles físicos, mas eles não são totalmente físicos, eles são encoders que você seleciona e você consegue alterar via software, né? Via parte dela que não é física, né? Você consegue controlar as coisas como ganhos, saídas, né? Ajustes finos. Essa interface é muito boa, porque além do que eu posso mexer nela, ela ser pequena, ela tem um knob de encoder aqui. Eu consigo também usar ela no computador como se fosse uma mesa digital. Então eu tenho aqui os controles dela sem precisar tocar a mão nela, eu tenho os controles no computador. Isso facilita muito também na hora de você fazer estrutura de ganho ou uma automonitoração, saídas para fone, saída para monitor. Isso facilita muito. E falando em monitor, eu tenho hoje 2 Edifier, não são monitores profissionais dedicados,
mas para mim não são tão necessários porque eu não tenho uma sala tratada. Então eles são praticamente para fazer conferências. O que eu mais uso hoje são fones de ouvido. E o que eu estou usando hoje é um AKG K240 MK2. É o meu fone principal no momento. E aí eu utilizo essa monitoração. O fone para ser uma referência e os monitores para ser uma conferência. Então ali eu consigo ter uma noção um pouco mais de questão de espaço, né? Partindo disso ali, saindo da interface entre os monitores, eu tenho um monitor controller aqui, que é um MT2. Ele é um atenuador, então eu consigo controlar o volume dos monitores aqui, deixando na interface no máximo. Eu tenho opção de botão de mono, para deixar o áudio mono. Eu tenho opção de mute, para poder desligar o sinal aqui, se eu quiser monitorar só por fone. E aí tem outra sacada. Eu posso ou utilizar as duas saídas de fone que eu tenho aqui na frente, ó, você pode ver que tem duas saídinhas aqui, mas eu estou mandando a segunda saída da minha interface, então eu tenho a saída 1 e 2 vai para os monitores, saída 2 e 3 eu mando para esse carinha aqui, ó, que é um amplificador de fone de ouvido. Ó. Nesse cara aqui eu tenho saída para até 8 fones. Aconteceu, né, a gente ter esses dias atrás uma gravação aqui, nós estávamos em 3 pessoas, né, fazendo, e por tipo assim, 3 produtores, mas que estavam gravando, então os 3 monitorando ao mesmo tempo as coisas, tanto na parte da gravação como algumas coisas da mix. Isso aqui ajudou muito, porque cada um plugou seu fone aqui e a gente estava todo mundo escutando na gravação ou na mix, todo mundo escutando bem, bem certinho. Isso foi muito bacana. E aí eu tenho também as duas saídas extras de fone aqui, só que essas saídas, se eu espetar o fone ali, eu muto os monitores, né? Então tem essa possibilidade. Eu tenho mais flexibilidade aqui, mais opções, porque daí eu posso conectar os 8 fones lá e só que apertar o botão do mute aqui ele já muta. Outra coisa que é muito bacana desse controlador de monitor aqui é que dele eu consigo ter, ele tem uma saída, uma entrada, e eu posso ligar até 2 tipos de saída. Então sai dali e vai para os meus monitores, e também uma das saídas eu saio, vou para lá, que tem um pré-amplificador, um amplificador, que vai para meu sub passivo que está aqui embaixo, que eu consigo, bem calibradinho, eu consigo tirar um som bem bacana, eu consigo fazer um preenchimento de grave legal para fazer as conferências. E já que a gente está falando disso, né, então eu tenho o meu sub aqui embaixo, ele é um sub convencional, ele não é um sub nada de estúdio. Ele está ligado a um amplificador convencional também, com um divisor de frequências, um crossover, e tem uma régua só para fazer a parte da alimentação do monitoramento, tanto vídeo quanto áudio, né? Então, essa parte, esse distribuidor de energia que tem ali, ele está ligando os monitores de referência, o meu monitor principal ali, no meu monitor secundário, na minha segunda tela, o amplificador de fones de ouvido e os equipamentos que ligam o sub, que é o amplificador e divisor de frequências que ligam o sub. Então essa parte aqui é só monitoramento, tanto vídeo quanto áudio. Continuando na mesa, a minha mesa em si é uma mesa que ela foi projetada para isso, né? Eu comprei ela assim, mas eu fiz uns upgrades nela. Ela é uma mesa que tem aquela parte, uma elevação aqui, onde eu deixo minha segunda tela, e eu também posso, se eu quiser, eu posso deixar aqui embaixo periféricos, né? Cabem periféricos aqui, padrão rack, posso colocá-los ali. E é uma mesa que eu já fiz a modificação para ela ter essa questão dessa gaveta para o controlador. Então eu consigo utilizar ela, é uma mesa bem bacana, ela é um pouco mais alta, então eu tenho que usar a cadeira bem, bem alta. E eu tenho aqui uma gaveta para o controlador MIDI, o pedalzinho fica aqui embaixo. E eu tenho mais facilidade aqui nisso. É uma mesa bem grandona, vocês podem ver. Ela tá bem cheia de coisas. O iPad realmente não fica aqui, eu estou usando ele agora para demonstrar. Mas é uma mesa enorme, me serve muito bem. Ainda mais quando eu comprei as bases para colocar os monitores de referência, né, que eu consegui abrir mais imagem estéreo e consegui usar mais a parte de cima lá. Então ficou bem, bem bacana mesmo. Eu fecho certinho o sweet spot aqui. Quando eu fico aqui na posição certa, eu tenho a distância certinha do sweet spot, né? Eu faço o triângulo equilátero certinho. E aí eu tenho, levando em consideração o iPad, né? O meu iPad, como eu falo na aula do curso, se você não viu, se você não é aluno, vai lá, R$19,90, vale a pena. Você parcela no cartão, paga no Pix. Mas o iPad que eu tenho hoje é um iPad 1, ele é o primeiro iPad que teve, muito antigo, 2009, 2010, uma coisa assim. E hoje a única coisa que ele me serve é para fazer anotações. Então eu tenho um aplicativo aqui
ou Quick Office Pro, né? E aí nele eu tenho algumas coisas que eu deixo anotado por pasta, então lista de plugins, mapa de música, letras de música, roteiros do curso, sacadas do estúdio. Então fica tudo, eu deixo tudo anotado aqui para poder ter um fácil acesso. Esse iPad também vai comigo para os ensaios, para a estrada, porque ali eu mapeio as músicas na hora de fazer os arranjos, né? De tirar as músicas, eu mapeio tudo ali, então ele vai porque eu tenho minhas anotações nele. E para mim ele é muito útil assim. Eu consigo anotar, eu quero, por exemplo, usar um plugin novo que às vezes eu nem lembro que eu tenho. Eu venho, quero usar um compressor diferente. Eu venho ali na lista de compressores. E eu nunca lembro de todos, mas eu tenho sempre uma lista de todos aqueles que eu possuo, né? Tanto grátis quanto comprados ou ganhos em promoção. E seguindo esse ponto, né? A gente está ainda na mesa aqui, que a gente falou da gaveta. Hoje eu utilizo um Arturia, um Essential, um Caleb Essential 61. Ele está sendo utilizado como controlador principal do estúdio. Nele eu faço aqui, ó. Aqui tá até o projeto aberto com a bateria. Eu uso para fazer os arranjos de bateria, MIDI, uso para fazer arranjos de teclado, enfim, entre outros, ele serve para tudo isso aí. Eu tenho outros controladores, eu tenho um controlador MIDI 25 teclas que eu vou mostrar depois aqui embaixo, mas esse é o principal que eu estou usando. Partindo disso ali, o que a gente tem na mesa ainda é um suporte de microfone que fica aqui. Hoje, no momento, está com o AT2020 da Audio-Técnica, que é um microfone excelente, mas eu tenho que tomar cuidado porque é uma sala que eu não tenho tratamento e nem isolamento acústico. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado, mas ele está aqui hoje para fazer os vídeos que eu faço para o YouTube com review de plugin, para fazer a gravação de algumas aulas. Gravações também, eu consigo fazer bem com ele aqui, se eu deixo uma estrutura de ganho boa. Eu também, como eu falei, eu tenho os suportes de monitor, que eles estão, se você mexendo um pouquinho, eles já mexem, então eles têm uma absorção de grave, né, de vibração, isso é muito bom. Que se a mesa mexe ou ele vibra, não passa para a mesa, ou vice-versa. Eu tenho também no meu alcance na mesa algumas coisas aqui que me facilitam, né, assim como eu falei dos controladores, eu tenho meu fone embaixo da mesa, que é um AKG K240MK2, ele já fica aqui do lado do controlador, desse jeito aqui. Eu até posso deixar ele aqui do lado, no suportezinho que eu tenho como se fosse esse, eu tenho um para câmera que eu coloco aqui, então eu deixo também aqui do lado. Eu tenho aqui também, assim como eu falei no vídeo da aula, eu tenho aqui uma caixinha de palhetas, aqui eu tenho uma webcam para fazer a gravação dos vídeos, né, tipo quando é review de plugin. Essa caixinha aqui é meu kit sobrevivência do guitarrista, né. Tem slide, capotraste, afinador, um fast fret ali, não lembro o nome agora. Tem alguns plugs, tipo adaptadores para fone, entre outras coisas, né? Tudo que eu preciso ali. Essa caixinha aqui eu tenho, é uma caixinha de chave de regulagem. Se eu quiser uma regulagenzinha na guitarra ali que tá a corda muito alta, a oitava não batendo, eu tenho as chaves aqui. Isso o que foi da mesa, né? Que a gente falou da mesa. Agora partindo pro resto do estúdio, né? A gente saiu do cérebro agora e tá partindo pros membros do estúdio. Então, dele aqui, toda a parte centralizada de eletricidade do estúdio parte daqui. Então eu tenho hoje um distribuidor da Wiriconics, né, um WPD8D, que ele tem 8 tomadas. Ele tem 6 tomadas na parte traseira dele, que funcionam com essa chave aqui, e 2 tomadas que a gente chama tomada de serviço, que elas funcionam mesmo quando a chave está desligada. Então essas 2 tomadas me favorecem quando eu tenho que carregar um celular ou algum outro dispositivo para carregar, ou a pessoa chega com um notebook aqui, enfim, ligar qualquer outra coisa. Eu tenho 2 tomadas que me favorecem ali. Eu tenho também um medidor de tensão e um medidor de corrente aqui, que está sendo utilizado no estúdio. Isso é uma coisa que eu sempre estou monitorando, quanto que está a tensão da minha rede, quanto de tensão que está entrando na rede, e quanto de corrente eu estou consumindo, para ter esse cuidado, ver se eu não estou sobrecarregando a parte elétrica do estúdio, né? E graças a Deus, tudo que estou usando aqui não chega nem em 10% do que aguenta, né? Mas ainda aqui no meu rack, eu tenho um afinador da Korg, dos antigos, muito preciso, com muitos modos, né? Eu consigo mudar as frequências de afinação, eu consigo colocar ele aqui, eu tenho um input nele para ligar o instrumento, na parte de trás eu tenho um output, enfim, ele é bem bacana, ele tem bastante funções nele. Eu utilizo pouco, porque quando eu gravo guitarra, eu gravo na pedaleira, a pedaleira tem afinador, mas ele é muito preciso, muito bom.
Eu tenho também um estúdio quad da Digitec que está sem fonte, então ele está aqui mais para ocupar um espaço mesmo, mas ele está sem fonte. Mas, cara, isso aqui é um baita equipamento para quem usa na estrada. Ele é um processador multi-efeito, né? Então tem bastante coisa, é bem legal. Dá para usar no estúdio também. A gente chama de quad porque ele tem 4 canais, então dá para você fazer algumas coisinhas nele. Aqui eu tenho dois ADAT de 8 canais da Behringer, né, que eu usava na minha... Eu tinha uma interface de 8 canais, uma Profire 2626, então no total tinha 24 canais para gravar bateria, lives e tudo mais. E agora, como eu vendi ela, eu tô só com os press. Eu tô buscando daqui a um tempo pegar uma outra interface de 8 canais e também para ter no mínimo 16. Abaixo desses dois press, né, esses dois ADAT, eu tenho um filtro de linha, que é um distribuidor que eu tenho, que esse aqui, ele também é de 6 tomadas, mas ele só liga uma tomada, que é o pedalboard. Então a única coisa que liga nesse a única coisa que está ligada é o pedalboard, que é uma coisa que eu tenho controle. Eu chego aqui, o pedalboard está ligado, né? Chego aqui, bato a chavezinha, desliguei lá, desligou o board. Então tem esse controle mais fácil. Além de que dentro desse filtro de linha, assim como todos os outros que a gente falou, né? Eu falei isso na aula da parte elétrica do curso do Home Studio. Todos os filtros de linha que eu uso no estúdio, eu modifiquei eles e coloquei filtros dentro deles, filtros de frequência eletromagnética. Então dá uma boa ajuda com o ruído. E abaixo dele, né, desse filtro de linha, desse distribuidor que eu tenho aqui, que liga só o board, eu tenho uma chaveadora de energia, onde eu ligo todas as luzes do estúdio e o MacBook. Então aqui, vocês vão ver que vai apagar tudo, ó. Então desliguei aqui, bati, desligou as luzes. Aqui está o Mac ligado, carregando. Mas aqui eu consigo ligar todas as luzes do estúdio. Então eu tenho os spots de LED que ficam aqui em cima. As luzes aqui que são decorativas, né, que são luzes filamento, lâmpadas de filamento. Todas ligadas aqui, nesse distribuidor de energia. E aí embaixo dele eu estou usando um gaveteiro, que a gente pode chamar de criado mudo, né? Fica do lado da cama. E aqui tem uma gaveta que é mais para algumas coisas rápidas, como cabos. Tenho cabo de fone, cabo de instrumento, um outro fone reserva que eu tenho, SSD externo, alguns cabos para carregar celular ou conectividade para conectar um Mac e algumas outras coisas. Powerbank, pedal de sustain reserva, né, cabo de microfone, enfim, fonte de celular. Aqui é a gaveta tipo mais de boa. Aí eu tenho aqui que complica, eu tenho a gaveta de bagunças, que aqui tem tudo, tudo. Eu ainda tenho que pegar uma hora dessa e dar uma organizada nela. Mas aqui é a parte do rack, onde fica as coisas, né? Aí abaixo do rack eu tenho meu pedalboard, né? Vocês podem ver aqui. Meu board com a pedaleira e os pedais, que já ficam ligados. Lembra que eu falei para vocês ali que essa aula é um complemento, esse vídeo é um complemento de uma aula do curso. Eu falei justamente sobre isso. Questão do teu workflow. O meu board já fica ligado na interface, no canal 3 e 4. Eu saio daqui da Ampere, né? Ela já tá uma saída balanceada ali, mas eu deixo o cabo mono. Eu saio dali, entro num direct box de 2 canais, da Aericonics também, e já venho balanceado e entro na interface aqui no canal 3 e 4, que já está no meu template aqui do Luna, onde eu só clico e gravo e já era. Então já está tudo conectado. Eu só abro o Luna, aperto aquele botão lá para ligar, liga tudo, eu só plugo a guitarra aonde o cabo já está conectado e está aqui, que eu deixo ele penduradinho aqui, ó, e tá feito. Cara, 20 segundos eu tô com todo o equipamento ligado para gravar, pronto para gravar. E aí a gente falou do board, vamos partir para as guitarras, instrumentos, né? Eu tenho 2 racks de instrumentos aqui, um rack para guitarra e um para violão. Eu tinha 2 baixos, eu acabei me desfazendo, me arrependo de ter desfeito pelo menos um deles. Mas eu tenho, aquela guitarra do canto, ela não é minha, ela é de um amigo, tá só aqui esperando ele vir buscar, ele mora em outra cidade, ele vai vir buscar. Mas eu tenho minhas 5 guitarrinhas aqui, né? Tenho a minha Hellas, que é o meu xodózinho, que essa aqui vai para tudo que é lado comigo. É uma guitarra incrível, cara. Olha, ela tá toda modificada, ela não é original, do jeito que saiu da Evans. Na verdade, o braço dela é de uma Evans, o corpo foi pegado de outra guitarra. Foi feita a parte de acabamento dela diferente, instalado uma Bigsby, instalado esse negócio de Gretsch aqui nela. Foi trocado o captador, parte elétrica dela tá toda modificada, com
com um push-push para poder fazer split dos captadores. Ela tem dois humbuckers, né? Um mini humbucker na ponte e um humbucker um pouquinho menorzinho do que um normal no braço. E é uma baita guitarra, cara. Linda. Tarraxa com trava. Foi feito tipo, do jeito que eu queria. Tarraxa com trava. Tem o strap lock. Cara, guitarra impecável. Linda, linda, linda. E o timbre também é excelente. Partindo para outra, eu tenho essa Epiphone Wildcat aqui. Que ela é uma semi-acústica, né? Ela é uma semi-hollow, na verdade. Ela tem pelo peso dela, ela tem um bloco central. É uma Epiphone Custom Shop, né? Ela tem aqui atrás, ó. Epiphone Custom Shop. Aqui, ó. Ela tem dois P90s Dog Ear, tarraxa com trava, que eu vou substituir por Gotô. Eu modifiquei essa tarraxa, coloquei uma chinesa, mas logo eu vou colocar uma Gotô. Traste inox, né? Tá nela. Tem uma Bigsby original nela, que já veio de fábrica nela. A outra eu coloquei depois. Na verdade, a outra outro dono colocou, eu comprei já veio Bigsby, mas não é de fábrica dela, é uma Bigsby. E é uma baita guitarra também, tem um baita som, muito confortável, bem leve para tocar. A Heavens ela é uma guitarra bem pesada, essa tele aqui. Mesmo ela tendo F-Hole ali, ela é uma guitarra pesada. Eu tenho também uma outra Heavens, que essa aqui é toda relicadona. Acho que das primeiras Heavens que foi feita, bem antigona. Ela tem selo Heavens por tudo que é lado, embaixo do braço dela aqui, no neck dela, né? Ela tem selo Heavens dentro do corpo dela. É tipo assim, é uma guitarra que é Heavens completona mesmo isso aqui. Eu vou modificá-la também, ela tá com um captador P90 no braço e um noiseless de extrato na ponte. Quero colocar dois captadores diferentes, instalar uma Bigsby nela também e tarraxa com trava, porque é uma baita guitarra, confortável pra caramba, já tá bem zoadinha, bem relicada, lindona, do jeito que eu gosto. E é uma guitarra que eu comprei barato ela, e eu quero mexer nela porque eu gosto dessa guitarra. Eu acho que ela tem um potencial muito bom. E uma guitarrinha que, pra mim, tem um negócio muito especial, que é essa aqui. Ela é uma Benson das antigas, não é dessa Benson nova, não. É uma outra marca que é. E eu fico de cara com essa guitarra porque, por vários motivos. Primeiro dela que essa é minha primeira guitarra. Quando eu comprei ela em 2018, eu paguei R$ 250 nela. E o quanto essa guitarra é confortável para tocar. É absurdo o quanto ela é confortável para tocar e o timbre que ela tem. Eu fico, assim, eu tenho guitarras aqui, por exemplo, a minha Epiphone é uma guitarra que custa R$ 10.000. A minha Heavens custa hoje, com tudo que ela tem, por volta de uns 6.000 mais ou menos. E essa guitarra ela não perde em nada para elas, em questão de timbre e conforto. Isso é uma coisa que me deixa assustado, porque é uma guitarra barata de uma marca que tipo não deu muito certo, né? Essa guitarra das antigas aqui. Mas o som dela é surreal. Opa, eu bati no microfone. O som dela é surreal. Eu coloco aqui no board e ela casa com qualquer pedal. Ela aceita muito bem clean. O drive dela é muito bom. É uma guitarra que, claro, eu já modifiquei ela. Hoje ela tem tarraxa com trava, foi feito blindagem, né? Foi feita uma revisão da parte elétrica dela, toda reguladinha no luthier. Isso dá uma diferença boa. Mas o timbre dela, pelo simples fato de ajustar a altura dos captadores, eu cheguei num timbre que, de verdade, cara, eu fico abismado com como que eu consegui chegar nisso nessa guitarra. Aí, última guitarra minha que eu tenho é uma Giannini da década de 90, né? Handmade, feita no Brasil aqui. Uma guitarra muito boa também. Estou pensando em futuramente fazer algumas modificações nela, mas nada concreto. Mas eu queria colocar um set captador melhorzinho nela, colocar umas tarraxinhas melhor, pontezinha melhor. Mas eu vou ver. É uma guitarra muito confortável. O braço dela é um braço um pouquinho mais cheinho, do jeito que eu gosto. E é excelente, cara. Uma baita guitarra que, tipo, de conforto, eu digo. O timbre dela não é tão bom, mas o conforto tocando ela é excelente mesmo, sabe? E ela é bem, parece que encaixa bem na mão, assim. Aí partindo para os acústicos agora, meus violões, dos violões que eu tenho aqui funcionais que eu uso mesmo são só dois. Os outros eles são mais, vamos dizer assim, mais coisa afetiva, né? Porque eu tenho lá no canto meu primeiro violão, ele é um Austin, muito, muito basicão, ele era nylon,
Aí eu comprei, ele já veio com aço. Esse aqui foi o primeiro violão. Tudo isso aqui foi eu que fiz. Ele era todo preto, né? O braço aqui era todo preto. Eu coloquei captação nele, cortei aqui em cima para parecer um Martin. Sabe, fiz uma loucura. Fiz tudo isso aqui, fiz essas relicagens nele, esses negócios nele aqui. E esse aqui foi meu primeiro violão, né? Onde eu comecei na música foi isso aqui, né? A parte de harmonas, né? Aí depois dele eu tenho esse violão aqui, que ele é um violão que era da irmã da minha avó, então ele era da minha tia-avó. Ele é um tonantão da década de 70, muito lindo, um modelo número 109, né? Vermelhão. Tá bem conservadão, lindo esse violão. Aí eu tenho exatamente igual a esse, verde, só que ele não tá mais tão cuidado, não tá tão conservado, que é esse aqui, que ele era do meu avô, esse do meu nono, né? Esse violão aqui pra mim tem um significado muito bom, porque o meu avô foi, acho que um dos únicos músicos na família, e infelizmente ele não esteve aqui para me ver me tornar músico, né, para poder viver essa trajetória comigo. Ele acabou falecendo, eu era muito novo, mas graças a Deus, depois de um tempo, e agradecer ao meu primo Marcelo, eu consegui esse violão de novo, e para mim tem um significado incrível. Eu tenho fotos do meu avô na casa que eles moravam, que é literalmente na frente da casa que eu moro aqui, tem a casa que eles moravam, que é onde eu morava até um tempo atrás, dele na rua com o violão fazendo uma serenata pra minha nona, né? Na janela da sala. Então, pra mim, esse violão tem um significado muito grande, assim, porque eu vejo que daqui partiu toda a história da música da minha família, sabe? Aonde um tio meu hoje é dono de uma loja de música, é músico também. Eu hoje sou músico. Eu vejo que, tipo, daqui parece que foi a semente que começou tudo, sabe? Então tem um significado muito importante pra mim esse violão e tudo que tem de história nele. Meu avô era um músico que gostava muito, ele era autodidata, ele tocava acordeon, tocava violão, cantava. Então ele tinha esse amor pela música também. E partindo dos outros violões, eu tenho um Strindberg que não é meu, é da minha irmã, mas a minha irmã tem um problema na mão, ela não consegue mais tocar. E esse aqui eu deixo ele em Dadgad, ele tá com corda 012. Dadgad, quem não conhece, é uma afinação muito usada pelo Mauro, da Oficina G3, o próprio Oficina G3 usa, né? Usa em muitas músicas. O Mauro, que era da Oficina G3, usa muito Dadgad. Tem um violonista muito famoso, que é, se não me engano, o nome dele é Thomas Emanuel. Ele também utiliza a Dadgad, que é uma afinação. Cara, pra mim é uma das afinações mais bonitas para você fazer acordes abertos, né? Dobras, você vai fazer muito lindo. Eu sou muito fã dessa afinação. E o violão principal que eu uso para as gravações aqui é o meu Taylor, ele é um Big Baby. Incrível, ele é 2015, 2014, se eu não me engano, mexicano. É um violão que já foi bem usado, né? Eu comprei ele assim, ele tem uma captação Sonitone da Fishman, ele já foi um violão bem usadinho. E isso é uma coisa, de certa forma, boa. Ele não, tipo, foi usado a ponto de estragar estrutural, mas ele foi usado a ponto de ter da madeira maturar bem, né? Foi bem usado nessa questão, então ele tá com um som bem maduro, já bem bacana, mesmo com 10 anos só. Mas a partir de 10 anos que fica gostoso o som do violão, e é um baita som de violão, cara. Todas as pessoas que tocam, que vêm aqui gravar, escutam, todo mundo fica apaixonado, porque ele tem só o formato do Baby. Ele é muito grande para ser um Baby, ele é quase do tamanho de um Concert, assim. Ele é bem grandão. Ele só não é tão largo, né? Mas a caixa dele projeta muito bem o som. Nós falamos então dos instrumentos, da mesa, do board, dos periféricos. Vamos falar um pouco agora da questão estética do estúdio, né? Eu pensei nesse estúdio muito detalhado pela questão do tamanho do espaço que eu tinha aqui, né? É um quarto relativamente pequeno, ele é 2,5 por 3, então ele não é muito grande. Mas eu consegui alocar tudo muito bem. Tem uma janela aqui que fica bem na frente da, da mesa. Eu vou até abrir a janela. Essa é a vista que eu tenho aqui quase todo dia. Vamos ver se eu consigo focar. Aqui, ó. Quase todo dia eu tenho essa vista das árvores aqui. Um terreno bem grande até. Vou fechar aqui porque senão dá muito barulho. Vou fechar a cortina para dar uma controlada na luz também. Aí. Então eu tenho essa janela aqui que às vezes eu deixo aberto quando eu estou estudando ou algo do tipo. A parte da prateleira que eu tenho aqui
Ela é tanto decorativa quanto funcional na questão das coisas que eu preciso. Como eu falei, eu tenho os livros aqui, na aula eu falo isso. Eu tenho meus livros, né, de autores cristãos, eu tenho pedais que eu utilizo aqui, tipo, nas gravações, se eu precisar de uma textura, de uma ideia diferente, eu tenho aqui, eu só substituo no board rapidinho. Eu tenho decorativos, eu tenho pedais antigos, eu tenho algumas coisas que são parte da minha história, como esse rádio aqui. Esse rádio aqui era do meu pai, né? Meu pai faleceu há um ano e pouquinho. E esse rádio aqui era dele, esse rádio deve ter uns, sem brincadeira, uns 15, 16 anos. A gente ia pro Rio, eu morava no interior, a gente ia pro Rio, né? No Rio, digo, no Rio mesmo pescar, a gente ia pro Rio pescar. E aí meu pai levava esse rádio para escutar o jogo do Inter, né? Meu pai era um colorado muito assíduo, assim. Ele levava esse rádio para escutar enquanto a gente estava pescando na margem do rio, né? É uma memória muito boa que eu tenho isso. Então esse rádio faz parte da minha vida também. E eu tenho aqui como uma lembrança muito boa. Não funciona mais de jeito nenhum, já tá todo detonado. Teve vários tombos já, então ele tá ruinzinho, mas é um rádio que eu tenho uma história boa. Assim como essa câmera também, essa Mitsuka. Era uma câmera de filme. Minha mãe comprou quando eu nasci. Bati no microfone de novo, esqueci. Era uma câmera que minha mãe comprou quando eu nasci. Então todas as minhas fotos de quando eu era criança ali, tudo, foi tirado nessa câmera, revelado ainda, porque era tudo com filme. E assim como tem, tudo aqui tem um significado, né? Eu tenho esses livros aqui que eram da minha nona, né? Da esposa do meu nono, que era dona desse violão. Tem esses livros. Esses pedais são da década de 70, uma época bem emblemática no Brasil, né? Década de 70, 80, por ali. Meus livros de autores cristãos, que eu gosto muito de ler. Tem uns livros bem bacanas aqui. Questão de iluminação que eu sempre pensei, por mais que no vídeo não pareça para vocês, a iluminação ela é indireta, ela é bem soft, né? Vocês podem ver que tipo, aqui eu não posso pegar muita reflexão aqui, mas ó, a iluminação é mais ou menos isso, tá? Ela bate na parede por causa dos spots aqui e clareia indiretamente, então deixa uma iluminação mais macia, não fica aquela iluminação, sabe, que cega você. Outro ponto, vamos lá para uma parte que eu gosto muito. Cara, o vídeo já tá, quanto tempo? 32 minutos, meu Deus. Aqui nesse canto, vocês podem ver que tem uma cortina, vocês devem estar se perguntando por que dessa cortina. Aqui é um depósito que eu tenho, ó, no meio do estúdio mesmo. Esses quartos foram planejados com um recuo na parede aqui, onde tem um corredor lá, né? E aqui eu tenho meu depósito. Eu tenho aqui meu multiuso, onde eu tenho aqui correias, né, para guitarra, baixo, violão. Minhas caixas de palheta, eu tenho muita palheta, eu gosto de palheta. Eu comprei esse aqui, caixa de palheta. Tem alguns pedais aqui, né? O Cube Baby de violão, tem um pedal de coros. Meus fones, tenho o S16 Pro aqui, mais outros fones que eu uso. Tem uma caixinha aqui só com plugs de fone para usar naquele amplificadorzinho lá, e entre outros plugs que tem também. Bastante coisa aqui, né? Tem uma pedaleirinha da Nux que dá para ser usada para estudo, bem bacaninha, a pilha, ela pode ligar aqui, muito boa, ganhei de um amigo. Aqui embaixo tem a parte de manutenção dos meus instrumentos, então eu tenho um kitzinho de luthieria para fazer regulagem, limpadores de corda, da Solés, algumas coisas da Dario para limpar, fazer limpeza dos equipamentos, né? Limpar, fazer polimento, algumas coisas para limpar o instrumento, assim como os da Solés também, tem os limpadorzinhos de corda. Enfim, óleo de limão para escala, tem as esponjinhas, os paninhos para limpeza, enfim, isso aqui é tudo voltado já para poder fazer limpeza e manutenção dos equipamentos. Limpador de corda, né, como falei, e vários tipos eu tenho, né, da Paganini, Dunlop, esse aqui que é tipo um fast fret da China, que eu tenho igual dentro daquela caixinha lá, limpador da Solés, de corda aí, de instrumento, os manutenção da Dario. Aqui embaixo é uma seção só para microfones, então aqui eu tenho 3 microfones Sennheisers aqui, XS1. Aqui eu tenho um microfone USB, que é utilizado para a gente utilizar em podcast ou alguma coisa do tipo. Aqui eu tenho o meu Shure SM58, dentro dessa caixinha aqui.
original, bem antigo. Aqui eu tenho um microfone de Guzneck, que eu pensava em usar ele no estúdio fechado para fazer comunicação com quem estava na sala de gravação. Então é bem bacana para isso. Tem um outro microfone aqui que é uma cópia de um 57 da Santo Ângelo. Um Shure PG81, que é um condenser, que eu utilizo, dá para você utilizar para fazer over, dá para você utilizar para fazer sala. Muito bom para você captar violões, né, focado no violão. A caixinha do meu AT2020 que está na mesa ali. E um BM800, que foi o primeiro microfone que eu tive, que está aqui também, que tem muito significado para mim. É muito bacana para isso. Foi quando eu comecei meu home studio lá em 2018, ele estava ali. Foi esse primeiro microfone. Então tem um significado bom. Aqui embaixo eu tenho aqui uma caixinha de organizadora cheia de cordas. Tem corda para baixo, violão, guitarra, tudo aqui dentro. Tem muita corda. Caixinha do microfone, que eu estou usando lá para falar com vocês. Aqui eu tenho alguns fones de ouvido que eu uso, da KZ. Então tem 6 ou 7 fones aqui. DeFi, EDX Pro, o EDI que tem, mais uns outros, os ESN, tá tudo aqui. Aqui eu tenho um outro fone, eu tenho um Shure SE315 aqui dentro, que eu não estou usando, que está com o lado estragado. A caixinha do meu fone da KG. Tem mais algumas coisas que eu tenho aqui, tipo, aqui tem mais uns fones que eu revendia, tem os limpadores de corda aqui em formato canetinha, interface para celular, caixinha de fusíveis. Aqui eu tenho mais uns strap locks, uma caixinha de strap lock para guitarra. Aqui embaixo eu tenho um controlador MIDI 25 teclas que fica aqui, da Panda, que eu uso, que fica nesse casezinho que eu uso para ir para estrada. Aqui tem um set de microfone para bateria. Aqui é a caixinha da minha interface, da Evo. A caixinha do DirectBox que eu estou usando. Aqui uma caixinha de uma plaquinha de áudio. Aqui dentro eu tenho cabos MIDI e coisas afins. Minhas maquininhas de cartão do estúdio. Enfim, aqui é um cantinho meu que eu tenho muita coisa, né? Essa caixinha organizadora, ela também tem muita coisa para guitarra, tem alavanca, várias coisinhas do tipo, assim, tipo miudeza para guitarra. Eu tenho aqui em cima o meu Octapad da Roland, que eu utilizava na estrada, ele é dos bem antigões, eu usava ele MIDI conectado no Mac, né, com um conversor MIDI serial para USB. Caixa de batera, tem caixinhas de componentes eletrônicos que ficam aqui. Uma caixa para acessório de bateria, então tem canoa, esteira, muita coisa, parafuso tem aqui. Banco da batera, tecladinho da Yamaha, acho que é. Acho que é Yamaha esse aqui. Eu vou arrumar ele, tá com os problemas nas teclas. Aí tem aqui, tipo, ó, suporte de microfone para bumbo ou para amplificador de guitarra, suporte em X para teclado, o suporte do Octapad, prato de batera, estante de prato, tem algumas aqui. Aqui eu tenho uma parte legal que é a parte de guitarra, então tem as caixinhas dos pedais e algumas coisas com cabos e velcros e tudo mais, fica aqui. Aqui ficam umas ferragens, né? Tarraxa, suporte, pedal de batera, pedal de bumbo, né? Ficam umas ferragens aqui. Parte de cabeamentos, então cabo de microfone, instrumento, fica tudo aqui. Aqui eu fico com algumas coisas mais, cabos também, mas é MIDI, é voltado para MIDI, então tem cabos USB, cabo MIDI que vão para a estrada. Meu bag de baquetas tá aqui. Aqui no canto eu tenho umas caixinhas também de equipamentos. Aqui tem um controlador MIDI também com fader e knob. Aqui tem essa caixa muito, muito bacana e muito importante porque ela é caixa dos elétricos, né, da parte elétrica. Então tem cabo de força, extensão, régua, adaptador, filtro de linha, tudo aqui dentro. Aqui tem uma parte que eu gosto chamada dos químicos, que tem álcool isopropílico, limpa contato, WD-40, toda essa parte que tem silicone spray, toda essa parte que é tipo químico que dá para usar em manutenção, tá tudo aqui dentro, né? Super cola e tudo mais. E fica tudo de fácil acesso, né? E eu escondo tudo com essa cortina. Então a cortina fica aqui, esconde tudo, fica fácil e o estúdio fica assim. Então eu consigo ter essa facilidade, né? Aqui eu tenho as poltronas, e o pessoal que vem aqui.
revistas da Guitar Player, né, Bass Player, tem aqui. Aqui tem minha Bíblia, uma delas, fica ali. Os ukulelês, né, ficam aqui também, o ukulele da Spring e um da Shelby. O da Spring é um pouco maior que o da Shelby, ficam aqui também. Aqui tem uma guitarra do Juninho, uma JA2, que não é minha, é de um amigo que tá um tempão tá aqui. Do jeito que tá, ficou aí, não foi mexido. E é isso, pessoal. Esse é o meu estúdio, né? E espero que vocês gostem. O vídeo demorou 40 minutos, cara. Um estúdio tão pequenininho assim, mas é que eu gosto de detalhar tudo. E é isso, né? Tapete também no chão aqui para evitar que a cadeira faça muito barulho quando ande. Também melhora um pouquinho a parte acústica do estúdio. E é isso, pessoal. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas está aí o vídeo. 40 minutões. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E se você não é aluno ainda do curso Montando Seu Home Studio Profissional, vai lá, cara. É R$19,90. Ah, R$19,90 você não paga um lanche. É 2 coca hoje da pasta de R$19,90. Então vai lá. Vai no link na descrição aqui. Você vai lá no QIFI. Você vai ser... Assim que você comprar, você vai ser direcionado para a área de membros. Você vai ter o curso lá. E se você quiser comprar outras coisas que eu tenho lá, que é tudo baratinho também, né? O e-book de como ganhar dinheiro com música, o e-book de como gravar sua primeira música, tudo R$9,90 cada um. Tem meus presets de voice effects, para quem já é antigo no canal já sabe os voice effects estilo Morada, Betels, coisas assim, tem lá também, né? Para Reaper e para Ableton. Então, vale a pena, tá? Dá uma confere lá. Beleza, gente? Se inscreva no canal, fiquem com Deus. Se você ficou até o final, você é um guerreiro, porque levou 40 minutos para falar tudo isso aqui. Foi tempo, hein? Haja tempo. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou.